Às 3 da manhã, minha filha caiu sangrando na minha porta. O marido a espancou por outra mulher. O sangue escorria pelo rosto. Os olhos pediam socorro. E eu soube que nada ficaria escondido. O que aconteceu depois vai te deixar sem fôlego. Então, fica comigo até o fim. Se inscreve no canal. Deixa seu like e comenta de onde está assistindo. Quero saber até onde minha história chegou. Meu nome é Odete Barrichello, tenho 72 anos. As pessoas aqui em Piracicaba me conhecem como a costureira de mãos boas, a viúva discreta da casa de esquina. Dizem que minhas mãos podem consertar qualquer tecido, qualquer rasgo. Mas naquela madrugada, enquanto a chuva batia impiedosa na minha janela, eu descobri que há rasgos que nenhuma linha pode fechar. O som não era da chuva. Eram batidas na porta, desesperadas, violentas, um som oco que parecia quebrar a madeira e meu coração junto. Eram 3 da manhã. Ninguém bate na porta de uma senhora a essa hora por um bom motivo. O frio do piso de cerâmica subiu pelos meus pés descalços enquanto eu caminhava pelo corredor escuro. O cheiro de terra molhada entrava por baixo da porta, um presságio úmido e sujo. Girei a chave, a mão tremendo um pouco, e a cena que encontrei na minha varanda vai me assombrar para sempre. Era minha filha, Lívia, encharcada, o cabelo grudado no rosto, mas não era a água da chuva que escorria vermelha pela sua testa, pingando no meu tapete de crochê. Era sangue. O corpo dela tremia tanto que os dentes batiam, um som terrível, um chocalho de ossos e pavor. Eu a puxei para dentro sem dizer uma palavra. O cheiro dela era uma mistura de chuva, perfume caro e o odor metálico e inconfundível do sangue fresco. Ela desabou nos meus braços, o peso de um corpo que não tinha mais forças para se sustentar. Os soluços dela eram como facadas no silêncio da minha casa. Entre as lágrimas que lavavam o sangue e a maquiagem borrada, ela conseguiu dizer as palavras que acenderam o fogo dentro de mim. Ele me bateu, mãe. O Ricardo, ele me bateu por causa dela. A amante. Uma palavra tão vulgar, tão pequena para causar uma destruição tão grande. Naquele momento, enquanto segurava minha única filha, o mundo parou. O zumbido da geladeira na cozinha, o tic-tac do relógio na parede, tudo desapareceu. Só existia o calor do corpo dela contra o meu, o frio da sua pele molhada e a imagem do rosto do meu genro, Ricardo, sorrindo em todas as fotos de família. Aquele sorriso fácil de corretor de imóveis bem-sucedido me pareceu uma máscara. Naquele dia, uma simples confissão arrancou essa máscara e mostrou o monstro que vivia por baixo. E eu percebi que a humilhação da minha filha era, de alguma forma, a minha também. Eu a levei para o banheiro, o lugar mais quente da casa. A luz amarelada revelou a extensão do dano. O supercílio cortado, o lábio inchado e roxo, uma marca de dedos começando a aparecer na sua bochecha. Peguei uma toalha macia, a mais macia que eu tinha, e comecei a limpar seu rosto. Cuidado que eu não sentia desde que ela era um bebê com o joelho ralado. Mas isso não era um joelho ralado. Era uma ferida na alma. Cada toque meu era uma promessa silenciosa. Eu não dizia nada, porque as palavras pareciam inúteis, poucas. O que se diz a uma filha que teve o conto de fadas transformado em um filme de horror? Ela chorava baixinho, um gemido contínuo, enquanto a água morna escorria pelo seu rosto. Mãe, dói tanto, ela sussurrou, e eu não sabia se ela falava do corte na testa ou da traição no coração. Eu sentia uma raiva fria, uma clareza assustadora tomando conta de mim. Não era a raiva explosiva do meu falecido marido, que quebrava pratos. Era uma raiva paciente, meticulosa, como a de uma costureira que encontra um fio solto e sabe que pode desfazer a peça inteira se puxar do jeito certo. Ricardo era um terno caro, bem cortado, mas eu sabia que ele tinha um fio solto
Eu só precisava encontrá-lo. Preparei um chá de camomila, o cheiro doce e calmante enchendo a minha cozinha pequena. As mãos dela tremiam tanto que eu precisei segurar a xícara para que ela pudesse beber. Ela me contou tudo, em pedaços, frases quebradas por soluços, a descoberta das mensagens, a confrontação, a violência que explodiu quando ela ameaçou contar a todos sobre a outra. Ele a jogou para fora de casa, da casa que ela ajudou a decorar com a roupa do corpo, gritando que ela não era mais nada. A humilhação era a arma dele, sempre foi. Ele diminuía as pessoas para se sentir grande. Eu a ouvia e cada palavra era como uma agulha perfurando meu peito. Eu me lembrava dos jantares de domingo, da forma como ele a interrompia, como desdenhava das opiniões dela com um sorriso charmoso que enganava a todos, menos a mim. Eu via os sinais, mas quem acredita numa velha ranzinza quando o genro é o homem mais carismático da cidade? Naquela hora, eu soube que o choro não bastava. O sangue da minha filha, manchando a minha melhor toalha, pedia muito mais do que lágrimas. Minha vida sempre foi silenciosa. Depois que meu marido se foi, há mais de 10 anos, o único som constante na minha casa era o zumbido da minha velha máquina de costura Singer. É um som que me acalma. O ritmo constante do trabalho, da criação. Eu transformo pedaços de pano em algo útil, algo bonito. Minhas clientes são as mulheres da cidade. A esposa do prefeito, a dona da padaria, a jovem que vai se casar. Eu ouço suas histórias, seus segredos, enquanto tiro suas medidas. Aprendi a ler as pessoas não elas dizem, mas pelos vincos em suas roupas, pela tensão em seus ombros. Naquela noite, porém, o silêncio da minha casa parecia pesado, opressor. Depois que Lívia finalmente adormeceu no quarto de hóspedes, enrolada em um cobertor como uma criança assustada, eu me sentei na minha poltrona na sala. O cheiro do chá ainda estava no ar, misturado com o cheiro de chuva e de tristeza. Olhei para as minhas mãos, marcadas pelos anos de agulhas e alfinetes, mãos que criaram, que consertaram. Primeira vez, eu me perguntei se elas poderiam ser usadas para destruir. O medo começou a rastejar. Eu era uma senhora de 72 anos. O que eu poderia fazer contra Ricardo? Ele era rico, influente, tinha amigos em todos os lugares. Uma denúncia na polícia? Em uma cidade como Piracicaba, a palavra dele valeria mais que a de Lívia. Ele a pintaria como louca, descontrolada, histérica. Eu conhecia esse jogo. Vi meu próprio pai jogá-lo com a minha mãe. A história se repetia, um padrão feio através das gerações, e eu me senti impotente, uma formiga diante de um gigante. A solidão nunca me pesou tanto quanto naquela madrugada. Eu não tinha um marido para me apoiar, nem filhos homens para defender a honra da irmã. Era só eu, uma velha costureira e sua filha quebrada, escondidas em uma casinha de esquina enquanto o mundo lá fora continuava girando, indiferente à nossa dor. A sensação de fracasso era avassaladora. Eu falhei em proteger minha filha, falhei em ver o perigo que morava tão perto dela, disfarçado de genro perfeito. Lembrei-me do olhar de Ricardo na última festa de aniversário de Lívia. Eu tinha feito um vestido para ela, de seda azul. Ele a elogiou na frente de todos, mas quando pensou que ninguém estava olhando, vi seu olhar percorrer o corpo de outra mulher, uma moça bem mais nova, com uma cobiça fria e calculista. Na época, eu afastei o pensamento, me chamei de velha, amarga e ciumenta. Agora, a memória voltava com a clareza de um relâmpago, iluminando todos os outros pequenos sinais que eu tinha ignorado. A pressão social aqui no interior é uma gaiola invisível. A aparência é tudo. Lívia vivia sob essa pressão. A esposa perfeita, do marido perfeito, na casa perfeita. Sair desse papel, admitir a falha, a violência, seria um escândalo.
Ricardo sabia disso. Ele a mantinha presa não só com o medo físico, mas com a vergonha. E eu, com minha vida discreta, sempre fiz de tudo para evitar comentários, para me manter invisível. Mas como eu poderia continuar escondendo quando a guerra tinha chegado à minha porta? Eu me levantei e fui até a minha sala de costura. O cheiro de tecido e óleo de máquina era meu refúgio. Passei os dedos pelos carretéis de linha organizados por cor. Vermelho, preto, azul, branco. Cada cor uma possibilidade. Eu me sentia presa entre o medo de agir e a certeza insuportável de que não fazer nada era uma forma de cumplicidade. O que eu era, afinal? Uma velhinha que faz bainhas e conserta zíperes, ou a mãe de uma mulher que quase foi morta pelo homem que jurou amá-la? Meu falecido marido, com todo o seu temperamento difícil, me ensinou muito sobre a crueldade silenciosa dos homens, sobre como eles podem quebrar uma mulher sem levantar um dedo, usando apenas palavras e desprezo. Ele me preparou sem saber para entender a mente de homens como Ricardo, mas foi o meu genro, com sua violência explícita, quem me ensinaria a usar essa lição. Eu entendi que a fraqueza dele não estava na força, mas no orgulho. Com Lívia um grito acordou. abafado no meio de um pesadelo. Corri para o quarto. Ela estava suando, o rosto contorcido de pavor. Ele estava aqui, mãe. Ele ia me pegar, ela disse, agarrando meu braço com uma força que eu não sabia que ela tinha. O cheiro de medo no quarto era quase palpável. Acalmei-a, cantei uma canção de ninar que não cantava há 30 anos, até que seus olhos se fechassem novamente. Mas os meus permaneceram abertos, fixos na escuridão. Voltei para a sala. A chuva tinha parado e os primeiros pássaros começavam a cantar, alheios à tragédia que se desenrolava dentro da minha casa. O mundo continuava. As pessoas iriam acordar, tomar seu café, ir para o trabalho. Ricardo provavelmente acordaria ao lado da amante, sem um pingo de remorso. E minha filha acordaria com o corpo e a alma em frangalhos. A injustiça disso era um gosto amargo na minha boca, como fel. Não podemos ir à polícia, mãe, Lívia tinha dito antes de dormir, a voz embargada. Ele me mata. Ele disse Se eu que abrir me a mata. boca. Eu acreditei nela. A ameaça não era vazia. Ricardo era um homem que protegia sua imagem acima de tudo. Ele era capaz de qualquer coisa para manter sua fachada de cidadão respeitável. A lei, naquele momento, parecia uma aliada distante e incerta. A justiça teria que vir de outro lugar. Eu me senti encurralada, como um animal em uma armadilha. De um lado, o medo paralisante do que Ricardo poderia fazer. Do outro, a fúria impotente de ver minha filha destruída. Não havia saída, não havia um caminho claro. O sistema não nos protegeria, a sociedade nos julgaria. Estávamos sozinhas. A casa, que sempre fora meu santuário, agora parecia uma fortaleza sitiada, e o inimigo era meu próprio genro. Lembrei-me de uma conversa que tive com uma cliente há alguns meses, a esposa de um advogado importante. Ela reclamava, entre provas de um vestido, da nova secretária do marido, uma moça ambiciosa demais. Ela me disse o nome da moça, um nome incomum que ficou na minha... Na hora, foi só uma fofoca de salão. Agora, o nome ecoava na minha cabeça como um sino. Seria ela, a amante. A informação parecia pequena, inútil. Mas a vida me ensinou que as coisas pequenas são as mais perigosas. Um alfinete esquecido em um vestido de noiva. Um fio de linha de cor errada em um terno escuro. Um segredo pequeno, sussurrado no lugar certo, na hora certa. Eu não tinha dinheiro, não tinha força física, não tinha influência. Mas eu tinha uma vida inteira de observação. Silenciosa. Eu tinha a confiança de dezenas de mulheres desta cidade. Eu tinha uma agulha e uma linha. Pensei nos tecidos que Ricardo usava, sempre os mais caros. Linho, cachemir, seda italiana.
tecidos que parecem fortes, mas que têm suas fraquezas, uma trama delicada, um ponto fraco que, se forçado, rasga de cima a baixo sem esforço. Ele se via como um tecido nobre, impecável, mas todo tecido tem uma costura, e eu era a melhor costureira que essa cidade já conheceu. Eu olhava amanhecendo pela janela, o céu passando de um cinza chumbo para um rosa pálido e doentio. A confusão e o medo ainda estavam lá, um nó apertado no meu estômago. Mas algo mais começava a nascer. Uma resolução fria, afiada como a ponta da minha melhor agulha. Se o mundo não ia nos dar justiça, eu mesma teria que costurá-la. Lívia dormia, exausta, e eu, sentada na penumbra da sala, comecei a costurar. Mas não era um vestido, era um plano. Eu me sentia completamente encurralada, sem uma saída presa clara entre a violência dele e a nossa vulnerabilidade. O sol nascia, trazendo luz a um dia que, para mim, parecia o mais escuro de todos. Mas foi nesse beco sem saída, olhando para as minhas próprias mãos enrugadas no colo, que a ideia surgiu. Não era uma ideia de vingança quente e barulhenta. Era algo diferente, algo silencioso, paciente e absolutamente devastador. Eu usaria a única arma que eu tinha, o que eu sabia fazer de melhor. Eu ia desfiar a vida perfeita de Ricardo, fio por fio. Da manhã, o sol invadiu a sala com uma crueldade que não combinava com a escuridão que se instalara dentro de mim. A luz revelava as partículas de poeira dançando no ar, cada uma indiferente ao cataclisma que acontecera na minha casa. Preparei um café forte, amargo, e o cheiro que normalmente me confortava agora parecia apenas acentuar o gosto de fel na minha boca. Lívia continuava dormindo, um sono pesado, medicado pelo cansaço e pelo trauma. Olhar para ela, tão frágil na minha cama de solteiro quando era moça, alimentava a chama fria que se acendeu em mim. Aquele plano, nascido na penumbra da madrugada, ainda era uma ideia sem forma, um fantasma de intenção. Eu precisava de um caminho, de uma ferramenta. A rotina tentou se impor. Reguei as samambaias, a água escorrendo pelos vasos com um som suave, quase um deboche da violência da noite anterior. O mundo lá fora continuava o mesmo. O padeiro passou buzinando. O vizinho ligou o carro com aquele barulho de motor cansado de sempre. Todos. Eu era apenas a dona Odete, a costureira, começando mais um dia de trabalho. Ninguém imaginava ser a guerra que eu estava declarando em silêncio dentro das paredes da minha casa, que agora cheirava a desinfetante e a medo contido. A normalidade era uma máscara que eu precisava vestir, a mais importante costura da minha vida. Lívia acordou por volta das 9. Seus olhos inchados e roxos demoraram a focar. Quando ela se viu no espelho do meu quarto, um som gutural, um soluço de pura dor e descrença escapou de sua garganta. Ela não se reconhecia. Aquele rosto não era o da esposa troféu de Ricardo, a mulher bonita das fotos nas redes sociais. Era o rosto de uma vítima. E ver a vergonha dela, a forma como ela desviou o olhar do próprio reflexo, foi o que transformou minha raiva em um propósito de aço. A humilhação dele não terminaria nela. Eu não permitiria. Nós não falamos sobre o que fazer. As palavras eram grandes demais, pesadas demais. Eu apenas preparei um mingau de quando ela era criança e ficava doente. Ela comeu em silêncio, cada colherada um esforço monumental. O som do metal raspando na louça era o único diálogo entre nós. Eu sabia que ela estava aterrorizada, presa em uma gaiola de medo que Ricardo construiu ao redor dela por anos. Ela não via saída, mas eu, que já tinha vivido uma vida inteira, sabia que toda gaiola tem uma fechadura. Às vezes a chave não é a força bruta, mas a paciência de encontrar o ponto fraco. A campainha tocou por volta das 10 da manhã. Um som estridente que nos fez pular. Lívia se encolheu,
o pânico estampado em seus olhos. É ele, mãe. Ele me encontrou. Meu coração disparou, mas minha voz saiu firme, uma rocha no meio da tempestade dela. Não é ele! Fique aqui! Fui até a porta, o coração martelando contra as costelas, e olhei pelo olho mágico. Era Dona Marisa, a esposa do Dr. Almeida, um dos empresários mais ricos da cidade. Ela segurava uma capa de terno. Meu compromisso. Eu tinha esquecido completamente. A vida real, com suas bainhas e ajustes, estava batendo à minha porta. Abri a porta com meu melhor sorriso de costureira profissional. Dona Marisa, que prazer, perdoe a demora, estava com uma panela no fogo. O perfume dela, caro e floral, invadiu meu corredor, um contraste violento com o cheiro de antisséptico que vinha do banheiro. Ela era uma mulher alta, imponente, sempre vestida com as melhores marcas. Seus olhos, no entanto, eram rápidos, curiosos, sempre avaliando tudo. Ela me entregou o terno do marido, um Armani de linho cinza. Odete, querida, preciso de um milagre. Meu marido engordou um pouco na viagem e o terno para o evento de sábado não fecha mais. Enquanto eu a conduzia para a minha sala de costura, ela não parava de falar. Sua voz era um zumbido constante, falando sobre a viagem à Europa, sobre o novo carro que o marido comprou. Eu apenas balançava a cabeça, concentrada em analisar o terno. Mas então, ela disse a frase que mudou tudo. O evento Baile de Caridade da Associação Comercial. Imperdível este ano. Vão até homenagear os destaques do ano, sabe? Aquele seu genro, o Ricardo, vai receber o prêmio de corretor do ano. Um rapaz de ouro. Lívia tirou a sorte grande. O mundo parou por um segundo. O terno em minhas mãos pareceu pesar uma tonelada. Corretor do ano, uma homenagem, um palco, um microfone. A imagem dele, sorrindo, recebendo aplausos enquanto minha filha se escondia no meu quarto com o rosto desfigurado, náusea me causou física. Dona Marisa continuou tagarelando, mas eu já não ouvia mais nada. O fantasma do meu plano começou a ganhar corpo, a ter pele, a ter ossos. O evento de sábado, o palco, aquela seria a minha agulha. Aquele seria o ponto exato onde eu iria inseri-la para desfiar o tecido da vida perfeita dele. Dona Marisa finalmente se foi, deixando para trás o cheiro de seu perfume e a bomba que ela, sem saber, tinha acabado de detonar na minha sala. Fiquei parada, segurando o terno caro do marido, o tecido liso e frio sob meus dedos. A informação girava na minha cabeça, se conectando a outras peças. Eu conhecia o alfaiate que fazia os ternos de Ricardo. Ele era meu amigo, um senhor italiano chamado Giuseppe, que reclamava que Ricardo sempre pedia ajustes de última hora, vaidoso como era. Ele certamente levaria o terno da premiação para um ajuste final. Foi nesse momento que a ideia se tornou cristalina. Não era um pensamento, era uma visão, clara, nítida, como um perfeitamente molde de desenhado na minha mente. A arma não seria uma denúncia anônima ou um confronto. A arma seria a minha habilidade, a minha arte, usada de forma avessa. Eu não iria consertar, eu iria plantar um defeito pequeno, quase invisível, mas colocado em um lugar tão estratégico que, quando descoberto, causaria uma implosão. Um fio solto que, quando puxado, desmancharia não só o terno, mas a reputação impecável de Ricardo. Eu sabia o que procurar. Há alguns meses, esposa de uma cliente trouxe um vestido de renda francesa para um pequeno concerto. Ela me contou, em meio a suspiros de indignação, que o marido tinha um caso com a assessora e me mostrou uma foto da moça no celular. O rosto dela ficou gravado na minha memória. Era o mesmo rosto que eu vi em uma foto discreta na carteira de Ricardo, quando ele a deixou cair na minha casa no último Natal e eu a peguei para devolver. A amante,
E eu me lembrava perfeitamente do detalhe de um broche que ela usava. Na foto, uma pequena abelha de strass. Minha caixa de aviamentos era um tesouro. Décadas de botões, zíperes, rendas e pequenos apliques guardados. Coisas que as clientes deixavam para trás, pedaços de outras histórias. Eu comecei a procurar, minhas mãos revirando potes e caixinhas com uma urgência febril. Meu coração batia descompassado. E então eu o encontrei. Não era uma abelha, mas algo ainda melhor. Um pequeno botão de madrepérola em formato de flor, minúsculo, casaquinho de bebê, que consertei para a jovem esposa de um cliente de Ricardo, que se queixava da ausência do marido. Eu sabia, por instinto, que era ela a amante. Segurei o pequeno botão na palma da minha mão. Ele era insignificante. Qualquer um que o visse pensaria ser apenas um botão perdido. Mas eu sabia de onde ele vinha. E o marido dela, um homem ciumento e poderoso, também saberia. Meu plano era simples e terrivelmente arriscado. Eu precisava conseguir o terno que Ricardo usaria e precisava costurar aquele pequeno botão no forro interno do bolso do paletó. Um lugar onde ele não veria, mas que poderia ser encontrado. Uma semente de dúvida plantada no coração do homem certo. Mas o medo voltou, gelado e paralisante. Eu estava louca? Isso era algo saído de um filme. Eu era uma senhora de 72 anos. Se eu fosse descoberta, Ricardo não hesitaria em me destruir. Pior, ele descontaria em Lívia. Olhei para as minhas mãos, que tremiam ligeiramente. Costureira. Eram mãos feitas para criar e unir. Eu estava prestes a usá-las para plantar a discórdia, para destruir uma vida. A dúvida me corroeu. Seria eu tão diferente dele, usando a manipulação e o segredo como armas? Fui até o quarto. Lívia tinha adormecido de novo, o rosto virado para a parede, como se quisesse se esconder do mundo. O roxo em sua bochecha parecia mais escuro. Uma lágrima seca tinha deixado um rastro de sal em sua pele. Ela parecia uma criança perdida. Eu a cobri com o cobertor e cheiro do seu cabelo, o mesmo cheiro de quando ela era um bebê, encheu meus pulmões. O amor de uma mãe é uma força primal, uma fúria silenciosa. Naquele momento, vendo minha filha quebrada, a dúvida se transformou em pó. A moralidade se tornou um luxo que eu não podia mais pagar. O que era certo ou errado perdeu o sentido diante da brutalidade do que ele tinha feito. Não se tratava mais de vingança, mas de proteção. Ricardo era um animal selvagem com uma máscara de civilidade. E para parar às vezes, é preciso usar uma armadilha que ele não pode ver. A minha armadilha seria feita de linha, agulha e um minúsculo botão de madrepérola. Voltei para a minha sala de costura. O terno de linho de Dona Marisa ainda estava sobre a mesa como uma testemunha silenciosa da minha decisão. Peguei minha fita métrica, minha agulha mais fina, meu dedal de prata. O medo não tinha ido embora, mas agora ele caminhava ao meu lado, como um companheiro sombrio. Ele me manteria alerta. Eu não podia errar. Cuidadosa. Não havia margem para um ponto fora do lugar. O primeiro passo era ligar para Giuseppe, o alfaiate. Eu precisava criar uma desculpa, uma razão plausível para estar interessada no terno de Ricardo. Minha mente trabalhava rápido, tecendo uma mentira com a mesma habilidade com que tecia um forro de seda. Eu diria que Lívia queria me fazer uma surpresa, encomendando uma camisa sob medida para ele, para combinar com o terno da premiação, e que eu precisava de uma amostra do tecido para encontrar a cor exata. Uma mentira doce, vinda de uma sogra dedicada. O cheiro da minha sala de costura, uma mistura de tecido, óleo de máquina e giz de alfaiate, nunca me pareceu tão potente. Era o cheiro do meu território, do meu poder. Ricardo podia ter o dinheiro, a força e a influência, mas eu tinha algo que
que ele subestimava, o conhecimento íntimo do mundo que ele se esforçava tanto para aparentar. Eu conhecia a trama e a urdidura da sociedade de Piracicaba, e eu estava a puxar o fio certo. Peguei o telefone, o aparelho de plástico preto e pesado parecendo uma arma na minha mão. Disquei o número da alfaiataria do Giuseppe que eu sabia de cor. Cada toque da chamada ecoava no silêncio da casa, um tambor anunciando o início da batalha. O medo ainda estava lá, um nó frio no meu estômago, mas a mão que segurava o telefone estava firme. Eu não era mais apenas uma vítima ou a mãe de uma vítima, eu era a costureira. E a peça que eu ia criar seria a ruína dele. A voz de Giuseppe atendeu do outro lado, com seu sotaque italiano carregado. Pronto! Alfaiataria Milano? Respirei fundo, forcei um tom amigável e casual na minha voz e comecei a tecer a minha mentira. Giuseppe, meu amigo, é a Odete. Preciso de um pequeno favor seu, um segredinho entre nós. Naquele instante, eu cruzei uma linha. Não havia mais volta. O ponto de virada não era mais uma ideia. Era uma ação em andamento. Enquanto falava ao telefone, meu olhar caiu sobre a caixa de costura. O pequeno botão de madrepérola brilhava discretamente, uma promessa silenciosa de caos. Ele era tão pequeno, tão inofensivo, assim como eu. E era exatamente essa a nossa maior vantagem. Ninguém jamais suspeitaria de uma velha costureira e de um botão de roupa de bebê. A subestimação de Ricardo seria o seu erro mais caro. Eu sentia o peso da responsabilidade sobre meus ombros, mas também uma estranha sensação de poder. Por anos, eu me senti invisível, uma figura de fundo na vida de todos. Opiniões eram ignoradas, minha presença era dada como certa. Mas agora, a partir das sombras, eu estava movendo as peças de um jogo que ninguém sabia que estava sendo jogado. O silêncio, que sempre foi minha condição, agora era a minha melhor arma. Desliguei o telefone com a promessa de Giuseppe de que me avisaria assim que o terno de Ricardo chegasse. A primeira parte do plano estava em movimento. Olhei pela janela. O dia estava claro e ensolarado. Um dia perfeito para quem tinha a alma em paz. A minha estava em guerra. Uma guerra silenciosa, travada com agulhas e linhas, em uma pequena casa de esquina em Piracicaba. Eu sabia que os próximos dias seriam os mais longos e perigosos da minha vida. Cada passo teria que ser calculado, cada palavra medida. Um erro, um deslize, e tudo estaria perdido. Mas ao olhar novamente para o quarto onde minha filha dormia, eu soube que não tinha escolha. Aquele não era mais o plano de uma mãe vingativa. Era o ato de uma loba defendendo sua cria. E eu iria até o fim, custasse o que custasse. Os 2 dias que se seguiram à minha conversa com Giuseppe foram os mais longos da minha vida. Cada telefonema era um sobressalto, cada carro que passava mais devagar na rua era uma ameaça. O silêncio da casa, antes meu companheiro, agora era um amplificador para os meus medos. Eu me sentia uma criminosa dentro do meu próprio lar, examinando cada sombra, cada ruído. O plano que parecera tão claro e justo na madrugada da minha raiva, agora se mostrava em suas cores reais, perigoso, incerto e com o potencial de destruir tudo, inclusive a mim e a Lívia. O primeiro tropeço não foi um erro, mas o peso esmagador do que eu estava prestes a fazer. A comida perdia o gosto na minha boca. O café, antes um prazer, descia amargo e ácido pelo meu estômago embrulhado. Eu me movia pela casa como um autômato, limpando o que já estava limpo, regando plantas que não precisavam de água. Minha disciplina de costureira, a capacidade de me concentrar por horas foi a única coisa que me salvou. Eu me forcei a trabalhar no terno de Dona Marisa, o zumbido da máquina de costura sendo a única música capaz de abafar o grito da minha ansiedade. Era um novo hábito nascendo,
usar o trabalho não mais como criação, mas como um escudo contra o pânico. Meu maior conflito interno era a voz da velha Odete, a mulher que aprendeu a vida inteira a baixar a cabeça, a não criar problemas. Você está louca, Odete. Ela sussurrava na minha mente enquanto eu passava a linha na agulha. Uma velha como você desafiando um homem como ele? Você vai se quebrar, vai quebrar sua filha junto. Essa voz era a do meu medo, a do meu passado, a do meu falecido marido me dizendo para ficar quieta. Lutar contra ela era mais difícil do que lutar contra Ricardo, pois ela morava dentro de mim, conhecia todas as minhas fraquezas. O conflito externo chegou na forma de uma ligação de Lívia para uma amiga feita em sussurros no quarto. Eu a ouvi dizer: estranha, minha mãe está... Não sei, ela parece dura, fria. Aquelas palavras foram como alfinetes no meu coração. Para protegê-la, eu estava me afastando dela, construindo um muro de segredos. Ela via minha determinação como frieza, meu silêncio como raiva dela. Eu não podia culpá-la. Como explicar que eu estava forjando uma armadura e que o processo era doloroso e me deixava rígida, sem espaço para a doçura de antes? O progresso veio de forma inesperada. Na tarde de sexta-feira, Giuseppe ligou. Odete, o terno do Dr. Ricardo está aqui. Chegou agora. Ele quer para amanhã ao meio-dia. O coração deu um salto, gelado. Não havia mais tempo para duvidar. Era agora ou nunca. A voz do medo se calou, substituída por uma adrenalina fria e cortante. Eu disse a Giuseppe que passaria em 1 hora. A hora da ação tinha chegado e, com ela, uma clareza que varreu para longe a névoa da hesitação. A costureira tinha um trabalho a fazer. Inventei para Lívia que precisava comprar um tipo especial de linha no centro da cidade, uma mentira que saiu com mais facilidade do que eu gostaria. Peguei minha bolsa e dentro dela, em um pequeno saquinho de veludo, estava o botão de madrepérola. Ele parecia pulsar com uma energia própria. Ao sair de casa, o sol da tarde de Piracicaba bateu no meu rosto. O mundo parecia perigosamente normal. Ninguém na rua sabia que uma senhora de 72 anos caminhava para o ponto de ônibus com uma arma escondida na bolsa, um botão de roupa de bebê. A alfaiataria de Giuseppe cheirava a tecido de lã e ao vapor dos ferros de passar. Um cheiro de trabalho honesto que me fez sentir uma pontada de culpa. Ele me recebeu com um sorriso, sem desconfiar de nada. Aqui está, Odete. Um belo terno, não? Lã fria italiana. Ele me entregou a capa protetora. O peso dela em minhas mãos era real, concreto. Meu plano deixava de ser uma ideia e se tornava um objeto que eu podia tocar. Agradeci, mantendo a voz firme, e saí o mais rápido que pude, sentindo seus olhos nas minhas costas. O caminho de volta para casa foi uma tortura. Cada pessoa que olhava para mim no ônibus parecia saber o que eu carregava. Eu abraçava a capa do terno como se fosse um filho, protegendo-o do mundo, enquanto, na verdade, eu era a maior ameaça a ele. O tecido, mesmo dentro da capa, parecia emanar o cheiro fraco e caro do perfume de Ricardo. Um cheiro que me dava náuseas, que me lembrava do sangue da minha filha no tapete da sala. A lembrança foi o combustível que eu precisava. Chegando em casa, tranquei a porta da minha sala de costura. Lívia estava deitada, então eu tinha pouco tempo. Abri a capa sobre a minha grande mesa de corte. O terno era impecável, um cinza escuro, elegante, a própria imagem do homem que ele queria que o mundo visse. Por um momento, admirei o trabalho, o corte perfeito, as costuras retas. Eu respeitava o ofício, mas o que eu ia fazer não era sobre o terno. Era sobre o homem que o vestiria. Minhas mãos, que antes tremiam de medo, agora estavam firmes. Disciplina de uma vida inteira assumiu o controle. Selecionei a agulha mais fina, a linha da cor exata do forro. Com meu abridor de casas,
desfiz cuidadosamente alguns pontos da costura interna do bolso do paletó. Um trabalho cirúrgico, preciso. O som do fio se rompendo foi quase inaudível, mas para mim soou como um trovão. Eu estava violando aquela peça perfeita, plantando minha semente de destruição. Peguei o pequeno botão de madrepérola. Ele era minúsculo na minha mão enrugada. Tão deslizei-o para dentro do forro, entre o tecido externo e o interno, e comecei a costurar. Não o prendi com força, apenas alguns pontos, o suficiente para que ele ficasse ali, escondido, mas que pudesse se soltar com um movimento brusco, ou ser encontrado por uma mão curiosa. Uma esposa, talvez, procurando um recibo no bolso do marido. Cada ponto era uma oração silenciosa, uma maldição. Ao dar o último nó, invisível, perfeito, eu senti uma mudança dentro de mim. O medo não tinha sumido, agora estava sentado no banco de trás. Quem dirigia era a determinação. Eu olhei para o meu trabalho. Impecável. Ninguém jamais saberia que aquela costura tinha sido violada. A costureira tinha feito seu trabalho, a vingadora também. Eu não senti alegria. Senti uma calma sombria, a paz terrível de quem aceitou seu destino. Refazer o caminho até a alfaiataria foi diferente. Eu não estava mais com medo. Estava concentrada. Devolvi o terno a Giuseppe, com a desculpa de que a amostra de tecido tirei era suficiente. Ele nem piscou. Para ele, eu era apenas a Odete, a colega de ofício. A invisibilidade que por tanto tempo me incomodou, agora era minha maior aliada. Ninguém desconfiaria de mim. Eu era apenas uma velhinha. Naquela noite, Ricardo ligou. Pela primeira vez, eu atendi o telefone antes que Lívia pudesse sequer ouvir o toque. A voz dele era melosa, falsa. Sogrinha, como vai? A Lívia está aí? Diga a ela que estou com saudades, que cometi um erro. O veneno em sua voz era coberto por uma camada fina de açúcar. A antiga Odete teria gaguejado, talvez até passado o telefone. A nova Odete respondeu com uma voz tão fria que poderia ter congelado a linha. Ela não quer falar com você, Ricardo, e eu sugiro que não ligue mais para este número. E desliguei na cara dele. Lívia ouviu a parte final da conversa e correu para a sala, os olhos arregalados. Mãe, o que você fez? Ele vai ficar furioso. Ele vai vir aqui. O pânico dela era palpável. O cheiro do medo enchendo a sala, mas, em vez de entrar em pânico com ela, eu a segurei pelos ombros. Minhas mãos, que antes tremiam, agora eram firmes. Ele não vai entrar nesta casa. Ele não vai mais te tocar. Eu não vou deixar. Havia uma força na minha voz que nem eu mesma reconhecia. Naquele momento, Lívia parou de chorar e apenas me olhou. Ela viu algo diferente nos meus olhos. Não era mais a mãe frágil que fazia mingau e cantava canções de ninar. Era outra pessoa, uma guardiã, uma fortaleza. Ela não tinha mudado, mas sentiu. E pela primeira vez em dias, eu vi um brilho de esperança em seu olhar. Ela se apoiou em mim e eu não vacilei. A transformação estava se tornando visível. Passei o resto da noite trabalhando em um vestido de noiva. O tecido era seda pura, branco como a neve. Enquanto minhas mãos criavam algo para um começo feliz, minha mente estava focada no fim que eu havia planejado. O contraste não me incomodou. Eu entendi que criar e destruir às vezes são lados da mesma moeda. Para criar um futuro seguro para Lívia, eu precisava destruir o presente de Ricardo. O medo de fracassar ainda existia. E se o botão nunca fosse encontrado? E se ele fosse descoberto por Ricardo e ele soubesse de alguma forma que fui eu? Os pensamentos voltavam, mas agora eram como ondas batendo em um rochedo. Eles vinham, faziam barulho, mas não me moviam mais. A decisão estava tomada, a ação executada. O que restava era esperar o fio ser puxado. No sábado de manhã, dia do evento, acordei antes do sol. Não por ansiedade, mas por uma calma estranha.
Fui até a minha sala de costura e me sentei na minha velha poltrona. O cheiro de tecido e óleo me acalmou. Olhei para as minhas mãos no meu colo. Eram as mesmas mãos de sempre, com as veias saltadas e as manchas da idade. Mas elas pareciam diferentes. Elas tinham desfeito uma costura e plantado uma semente de caos. Elas tinham desligado o telefone na cara do monstro. Elas tinham segurado minha filha e prometido segurança. E pela primeira vez eu sentia que podia cumprir. Eu não era mais a mesma mulher que abriu a porta para a filha ensanguentada 3 noites antes. Aquela mulher era frágil, assustada, impotente. A mulher sentada na poltrona agora era outra. Ela ainda tinha medo, mas ele não a possuía mais. Ela tinha usado a única ferramenta que possuía, sua habilidade, sua paciência, sua invisibilidade, para lutar uma guerra que ninguém via. Eu me sentia como um dos meus tecidos mais complexos. Por fora, mesma Odete de sempre, mas por dentro, a trama havia sido completamente alterada. Lívia entrou na sala, o sol da manhã iluminando seu rosto. O roxo estava começando a amarelar nas bordas, mas seus olhos estavam mais claros. Bom dia, mãe. Havia uma quietude nela que eu não via há muito tempo. Ela se sentou ao meu lado e ficamos em silêncio vendo o dia nascer. O silêncio não era mais de medo ou de palavras não ditas. Era um silêncio de cumplicidade, de espera. Eu sabia que o risco era enorme. A queda de Ricardo poderia nos arrastar junto, mas pela primeira vez eu sentia que tínhamos uma chance. Uma chance que não vinha da polícia, nem da justiça dos homens, mas de um pequeno botão de madrepérola costurado no forro de um terno caro. Uma chance que eu mesma costurei. A televisão estava ligada na sala, com o volume baixo. Passava o noticiário local falando sobre o tempo e sobre o trânsito. Em poucas horas, aquele mesmo noticiário talvez estivesse falando sobre o escândalo no baile caridade da associação comercial. Ou talvez não. Eu não tinha controle sobre o resultado, mas eu tinha controle sobre quem eu havia me tornado. E essa pessoa não se esconderia mais. Eu não sabia se meu plano daria certo. A incerteza era um abismo à minha frente. Mas ao olhar para a minha filha, que agora tomava uma xícara de chá com as mãos firmes, eu entendi que a maior transformação já havia acontecido. Não em Ricardo, não no mundo, mas em mim. Eu encontrei uma força que não sabia possuir. Uma coragem nascida da dor mais profunda. E essa força, eu sabia, ninguém jamais poderia tirar de mim. O relógio na parede bateu 8 horas. O dia da premiação havia começado. Eu não senti pânico. Senti uma serenidade fria, a calma de uma artesã que acabou de terminar sua obra-prima e agora só precisa esperar que o mundo a veja. Eu, Odete Barrichello, a costureira de 72 anos, estava pronta para o que quer que viesse a seguir. A jornada tinha me mudado para sempre. O sábado da premiação com a ansiedade amanheceu que eu esperava. Em seu lugar, havia uma quietude densa, uma calma que precede ou a tempestade ou o fim dela. Eu e Lívia tomamos nosso café em silêncio, não por falta de palavras, mas porque todas as palavras importantes já haviam sido ditas no choro e no abraço. O sol entrava pela janela da cozinha, iluminando o rosto da minha filha. O roxo em sua bochecha tinha se transformado num amarelo doentio, a cor do veneno que finalmente começava a sair do seu corpo. Estávamos em um limbo, esperando um veredito que não sabíamos de qual juiz viria. A televisão da sala ficou ligada o dia todo no canal local, com o volume baixo. Era um ruído de fundo, uma âncora para a nossa sanidade, provando que o mundo lá fora continuava com suas notícias sobre o clima e o trânsito, alheio à nossa guerra particular. Cada vez que o telefone tocava, nossos corações saltavam em uníssono. Eram clientes, amigas,
parentes distantes falando de banalidades. A cada ligação encerrada, voltava mais pesado, mais carregado de expectativa. Eu costurava, a agulha entrando e saindo do tecido com um ritmo hipnótico. A única coisa que minhas mãos sabiam fazer para não tremerem. O primeiro tremor veio por volta das 8 da noite, a hora marcada para o início da cerimônia. Não foi uma notícia, mas um sentimento, uma mudança na atmosfera da casa, como se o ar ficasse mais rarefeito. Lívia parou de folhear uma revista e olhou para mim. Seus olhos perguntavam o que os meus também queriam. E agora? Eu apenas balancei a cabeça levemente, um sinal para que ela esperasse. A paciência, a arma de toda costureira, era a única coisa que tínhamos. A peça estava no palco, restava esperar a cortina subir e a cena se desenrolar como eu havia costurado. Então, às 9h15, o telefone tocou. Desta vez, o som pareceu diferente, mais agudo, mais urgente. Era Dona Marisa. Sua voz não era a do zumbido fofoqueiro de sempre. Era um chiado de choque e incredulidade. Odete, de Deus, ligue a televisão. O baile. Você não vai acreditar no que está acontecendo aqui. É o seu genro, Odete. O Ricardo. Ela mal conseguia formar as frases. Sua respiração ofegante se misturando com o som de um tumulto ao fundo. Eu peguei o controle remoto com uma mão que, para minha surpresa, estava perfeitamente firme. A imagem na tela era caótica. A transmissão ao vivo do evento de caridade mostrava um palco em desordem. Ricardo estava lá, o microfone na mão, o rosto pálido como cera. Sua frente, um homem corpulento e de rosto vermelho de fúria, gesticulava violentamente. Era o empresário Nelson Guzmão, um dos homens mais poderosos e temidos da região. Sua esposa, uma mulher loira e visivelmente apavorada, estava ao seu lado, chorando. Eu não precisava ouvir o áudio para saber. O fio tinha sido puxado, a costura tinha arrebentado. Dona Marisa narrava pelo telefone o que as câmeras não captavam com clareza. Guzmão tinha subido ao palco no momento em que Ricardo ia começar seu discurso de agradecimento. Ele gritava sobre traição, sobre um presentinho que sua esposa encontrou no bolso do paletó do meu genro enquanto o ajudava a ajeitar a lapela. Um botão. Um pequeno botão de madrepérola em formato de flor, idêntico a um que faltava em um casaco caríssimo que ele havia dado à esposa. Um casaco que ela jurava ter perdido. A humilhação de Ricardo foi televisionada, transmitida ao vivo para toda a cidade. Vi o rosto dele se desmanchar. A máscara de homem de sucesso, rapaz de ouro, derreteu sob as luzes quentes do palco, revelando o que havia por baixo. Um homem pequeno, covarde e apavorado. Ele tentou negar, gaguejou, mas o olhar de pânico em seus olhos era uma confissão mais eloquente que qualquer palavra. O evento foi encerrado abruptamente. A última imagem foi a de Ricardo sendo escoltado para fora do salão, não como um homenageado, mas como um criminoso. Desliguei a televisão. O silêncio que se seguiu foi o mais profundo que eu já experimentei. Estava paralisada, os olhos fixos na tela escura. Então, um som baixo começou a vir dela. Não era um soluço de dor, mas de alívio. As lágrimas escorreram por seu rosto, lavando os últimos vestígios de medo. Ela me olhou e em seus olhos havia uma pergunta, uma admiração assustada. Ela não sabia como, mas sabia que aquelas mãos, que por tantos anos só haviam lhe oferecido afeto e consertos em suas roupas, eram as responsáveis por aquilo. Eu não disse nada, apenas a abracei. E pela primeira vez senti os ombros dela relaxarem completamente. A guerra tinha acabado. Nos dias que se seguiram, Piracicaba não falava de outra coisa. O escândalo era a sobremesa de todos os jantares. Ricardo perdeu tudo: o prêmio, o emprego na imobiliária, o respeito. Guzmão, com sua influência, fez questão de que todas as portas se fechassem para ele.
A amante, esposa de Gusmão, desapareceu da cidade. O castelo de cartas que Ricardo construiu com mentiras e charme desabou com o sopro de um único escândalo. A justiça, que parecia tão distante e inalcançável, se manifestou de uma forma teatral e devastadora. A conquista mais tangível foi a liberdade de Lívia. Na semana seguinte, ela entrou com o pedido de divórcio. Pela primeira vez, eu a vi caminhar pela rua de cabeça erguida, sem o medo constante de encontrar alguém e ter que sustentar uma farsa. O amarelo em seu rosto deu lugar a uma cor saudável. Ela voltou a rir, um som que eu não ouvia há anos, um riso genuíno, que vinha do fundo da... Ela começou a me ajudar na sala de costura, não por necessidade, mas por vontade de aprender, de criar algo com as próprias mãos. A conquista intangível foi a minha. Eu olhava para o meu reflexo no espelho e não via mais a velhinha frágil que todos assumiam que eu era. Via uma mulher que enfrentou um monstro e venceu, não com força bruta, mas com a sabedoria acumulada em 72 anos de vida. A paz que se instalou em mim não era a paz da ausência de conflito, mas a paz da redescoberta. O zumbido da minha máquina de costura não era mais um som de solidão, mas a trilha sonora da minha resiliência. O contraste entre a Odete de antes e a de agora era gritante. A mulher que abriu a porta naquela madrugada chuvosa era uma espectadora assustada da dor da filha. A mulher que eu me tornei era a arquiteta silenciosa da justiça. Antes, minha voz era baixa, quase um sussurro. Agora, meu silêncio tinha peso, tinha autoridade. Eu não precisei levantar a voz, eu apenas escolhi a linha certa, a agulha certa e o ponto exato onde a pressão faria todo o tecido se rasgar. As reações externas foram curiosas. Minhas clientes me olhavam de forma diferente. Dona Marisa, em suas visitas, agora baixava o tom de voz, como se estivesse na presença de alguém que guardava segredos importantes. Havia um novo respeito em seus olhos, talvez até um pouco de medo. Eles não sabiam o que eu tinha feito, mas sentiam a mudança na minha energia. Eu não era mais apenas a querida Odete, eu era a Dona Odete, uma mulher com uma espinha de aço invisível, mas inquebrável. Lívia, um dia, sentada ao meu lado na sala de costura, segurou minha mão e a olhou demoradamente. Mãe, eu nunca vou saber como você fez aquilo, e talvez seja melhor assim, mas eu quero que saiba de uma coisa. Você não só me salvou, você me mostrou que tipo de mulher eu quero ser. Aquelas palavras valeram mais do que qualquer vingança. Minha luta não tinha sido apenas para destruir um homem mau, mas para reconstruir a força da minha filha. Minha reflexão pessoal, nas noites tranquilas que se seguiram, sempre voltava para as minhas mãos. Mãos que criaram vestidos de noiva e consertaram uniformes de operários. Mãos que conheciam a fraqueza de cada tecido, o ponto exato onde a trama cede. Eu percebi que a vida inteira tinha me treinado para aquele momento. Cada cliente que desabafou suas mágoas, cada segredo que me foi confiado entre provas de roupa, cada lágrima que enxuguei, tudo foi um aprendizado. Eu entendi que o poder não está sempre no grito, na força física ou no dinheiro. Às vezes, ele reside na paciência, na observação, no conhecimento profundo do seu ofício. Ricardo me subestimou. Ele olhou para mim e viu uma velha costureira inofensiva. Ele não viu a mulher que entendia que a reputação de um homem é como um terno caro. Parece impenetrável, mas basta um único fio solto puxado no momento certo para que toda a peça se desfaça. Meu mundo não se tornou um conto de fadas. Noite nunca desaparecerá completamente. É uma cicatriz no tecido da nossa família, mas as cicatrizes também contam histórias de sobrevivência. A minha conta a história de uma mãe que se recusou a ver a filha ser destruída
e que usou a única arma que tinha: uma agulha, uma linha e uma vida inteira de silêncio atento. Hoje, quando uma mulher entra na minha sala de costura com o olhar triste e os ombros caídos, eu não vejo apenas uma cliente. Eu vejo uma história, um tecido que precisando de um conserto ou de um reforço. E eu sei que minhas mãos podem fazer mais do que apenas ajustar uma bainha. Elas podem, às vezes, remendar uma alma, oferecendo um silêncio que compreende e uma firmeza que inspira. A casa de esquina, em Piracicaba, voltou a ser um lugar de paz. O cheiro de medo foi substituído permanentemente pelo cheiro de café fresco e de tecido passado. Lívia está planejando abrir um pequeno ateliê ao lado do meu para bordados. Ela encontrou sua própria forma de criar beleza a partir dos fios da vida. Vê-la florescer é a minha maior conquista, a prova final de que a minha decisão foi a correta. A mensagem que fica para mim é simples e poderosa. Não subestime a força que reside na quietude. Não despreze o poder que se esconde nas mãos que trabalham em silêncio, seja uma costureira, uma cozinheira, uma jardineira, uma professora. Em cada ofício, em cada vida anônima, existe uma habilidade, um conhecimento que, se usado com precisão e coragem, montanhas pode mover, no meu caso, derrubar um império. As pessoas pensam que a força grita, que ela se impõe com barulho e violência. Mas eu aprendi que a força mais devastadora é silenciosa. Ela observa, espera e age com a precisão de um cirurgião. Ela não precisa de um exército. Às vezes, tudo o que ela precisa é de um pequeno botão de madrepérola e da coragem de costurá-lo no lugar certo. Minha agulha não costurou apenas um botão no forro de um terno. Ela costurou um novo futuro para minha filha. Ela costurou o fim da tirania de um homem. Ela costurou a minha própria libertação de uma vida inteira de me sentir pequena e impotente. E essa é a costura mais forte e mais importante que eu já fiz em toda a minha vida. Para quem me ouve agora, eu não sou uma heroína. Sou apenas uma mãe que se tornou uma fortaleza porque o amor exigiu. Olhe para as suas próprias mãos. O que elas sabem fazer? Qual é a sua ferramenta, a sua arte, o seu ofício? Não o subestime. Nele pode estar a chave para a sua própria batalha, a agulha que costurará a sua própria justiça. A vida me ensinou que não importa quão frágil o fio pareça, se ele for usado com sabedoria, pode amarrar o destino. E não importa quão simples seja a agulha, em mãos firmes ela se torna uma espada. Lembrem-se disso. Lembrem-se da costureira de Piracicaba. E nunca, nunca se esqueçam da força que mora no silêncio de vocês.